Fala galera, beleza? Como estudar para a redação da Polícia Civil de São Paulo? Nessa aula a gente vai falar sobre isso de forma bem direta, bem objetiva, e o intuito é que você saia dessa aula e consiga um excelente desempenho na sua discursiva, adotando, logicamente, as estratégias e as técnicas que eu vou passar para você aqui. Com isso, o objetivo é que você figure entre as primeiras colocações com notas acima de 90%, assim como aconteceu com nossos alunos, né? E que figure ali nas primeiras colocações, assim como foi lá no concurso da PF, em que os alunos do Você Concursado figuraram entre as três maiores notas no concurso, tá? Então o objetivo é fazer com que de fato você tenha um bom desempenho nessa prova discursiva e consiga não só o mínimo, né? Mas que consiga ganhar classificações, ganhar posições decorrentes aí de uma boa nota na prova discursiva. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Fui concurseiro, então eu sei o que é estudar para concurso e sei que não dá para você só focar na redação, você precisa gastar a maior parte do seu tempo estudando para o objetivo. Então eu montei aqui uma estratégia para que você consiga se preparar para a objetiva de forma adequada, e consiga ver todo o conteúdo para a prova e que também consiga se preparar para a discursiva, né? O que acontece muitas vezes é a pessoa deixar de lado a redação e só focar na objetiva, e não, essa não é a melhor estratégia para ser aprovado num concurso público. Ao longo dessa aula, se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem aqui no @você concursado, lá no Instagram, ou também no Telegram, no canal da Academia de Discursivas, beleza? De forma muito objetiva, vamos ao que interessa, e o que interessa é o quê? É saber como é que vai ser essa prova. A prova, ela tem que ser redigida em caneta preta, tá? Então fica ligado nisso aqui, beleza? E vai ser composta por 4 questões, beleza? Ela vai ser aplicada junto com a prova preambular, que é a prova objetiva, e aí vai conter uma questão de língua portuguesa, uma questão de noções, duas questões, né, de noções de direito e uma questão de noções de criminologia. Então a banca ela define a matéria que vai ser cobrada em cada uma dessas discursivas. Então ao todo vão ser 4 questões. O grande desafio qual é, tá, desse concurso? É você conseguir responder a prova objetiva, que o edital chama de prova preambular, né? E fazer essas 4 questões, tudo dentro do tempo definido pela banca. Então, assim, não dá para poder ficar fazendo rascunho ou travar demais, né? Não dá para ter branco. Então, você precisa de estratégia para que você consiga fazer uma boa discursiva e não só com qualidade, né? Mas fazer rápido, né? Para você conseguir entregar todas as discursivas e a prova objetiva dentro do tempo definido pela banca, beleza? O grande desafio aqui, então, a princípio, né, é você entender como que vai ser esse enunciado da banca, né? Então, como que a banca cobra o assunto, né? Estudar, logicamente, o assunto, mas isso você já vai fazer para a prova objetiva. E saber pegar esse conteúdo, né? Isso que você estudou, isso que você aprendeu, e colocar numa redação de forma a passar esse conhecimento para o examinador. E o examinador vai ler e falar assim, poxa, ele sabe. Né? Então é essa estratégia, essa técnica que você precisa desenvolver aqui. Porque muita gente pensa que só estudar para objetiva, só estudar o conhecimento, se tiver só o conhecimento daquela matéria específica de direito, de língua portuguesa ou de criminologia, isso vai ser suficiente para conseguir uma nota boa, né? E o que acontece é que uma coisa é você saber, outra coisa é você colocar no papel, tá? Então, o grande desafio aqui é você entender uma técnica, aprender uma técnica para poder colocar no papel a informação, né, de forma a conseguir pontos, beleza? Então, se o objetivo final é conseguir ponto, é conseguir uma nota boa, a gente precisa começar essa análise entendendo quais são os critérios que a banca vai utilizar para corrigir a sua prova. E a banca ela deixou isso claro no edital de forma bem simples. São 2 critérios. Então, os critérios de correção para a redação vão ser conhecimento do conteúdo e o segundo é norma culta, coesão e coerência textual. Agora, olha que interessante, tá? Se você pegar só isso aqui, você vai começar a estudar lá o texto dissertativo e vai aprender a fazer um parágrafo de introdução, conclusão, enfim, você vai entrar na parte textual, né? E vai gastar um tempo com isso. Porém, vamos lá, análise estratégica. Aqui é análise de concurseiro para concurseiro. O objetivo é tirar a maior nota, tá? Então, no conhecimento do conteúdo, a gente vai ter aqui, ó, 25 pontos. Ora, cada questão vale 25 pontos. Então, e a nota do conteúdo vale 25 pontos. Então, o conteúdo vale a nota total da prova, tá? 25 pontos. Mas, né, a banca ela vai penalizar o candidato que cometer erro de gramática,
que é desvio da norma culta, erro de coesão ou erro de coerência, tá? E aí aqui ela vai tirar até 5 pontos do candidato. Então, em cada erro que ele comete, a banca vai tirar 25 pontos. 0,25 pontos, né? Então, 0,25, 0,25. Então, se ele cometer 20 erros, tá? Se cometer 20 erros no total, aí sim você perde 5 pontos. Se cometer 30 erros, Bruno, quanto que eu perco? 5 pontos. 50 erros, Bruno. Nem tem linha para isso, tá? Nem tem palavra para isso. Mas vamos lá, você cometeu 50 erros na redação, quanto é que você perde? 5 pontos. Porque a banca limita o desconto de pontos, né, para em até 5, tá? Então, assim, se você cometer 20 ou acima de 20, você vai ter menos 5 pontos na sua redação. Então, se você tirou 20, vão te descontar 5, você vai ficar com 15. Agora, se você tirou 25, né, conseguiu uma boa nota e perdeu e cometeu 20 erros de gramática, então você vai perder 5 pontos, vai ficar com a nota 20, tá? Então, esse é o contexto ali de correção da banca. Então, dá para perceber o quê? Que a maior parte da sua nota está aqui nessa parte de conhecimento do conteúdo, tá? Então, a maior parte da nota está em demonstrar para a banca o conteúdo que foi solicitado, beleza? Então, a parte de estrutura formal do texto, né, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, que a banca até coloca lá, a estrutura do dissertativo vai ser avaliada nessa parte de coesão e tal, mas isso tem um impacto muito, muito, muito pequeno na nota. Então, o objetivo, de fato, é você trazer o conteúdo, né, para conseguir ganhar os pontos. Então, qual a estratégia que você tem que adotar na hora que você for responder essa questão, tá? Então, vamos lá. Ó, critério de correção, conhecimento do conteúdo, 25 pontos. Norma culta, coesão, coerência textual, até menos 5 pontos. Você vai perder 0,25 por cada ponto. Então, o foco tem que ser em apresentar o conteúdo. Quanto mais conteúdo você consegue apresentar, maior a chance de conseguir uma boa nota, beleza? Essa é a lógica. Vamos construindo um raciocínio aqui comigo, beleza? Show de bola. Agora, qual é a estratégia para a gente resolver a prova, né? Então, vamos lá, Bruno. De forma prática. Peguei a prova. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeiro passo, você vai ler o enunciado. Lógico, né? É idiota isso aqui. Lê o enunciado. Tá, mas como que você vai ler esse enunciado? Você vai ler esse enunciado marcando as palavras com o objetivo de identificar os tópicos, tá? Então você vai ler o enunciado com o objetivo de identificar os tópicos. O que são tópicos? É o que a banca está pedindo, tá? Pediu isso, responda isso, isso e isso. Cada um desses isso é um tópico, beleza? Depois que você selecionar esses tópicos, você vai responder, você vai montar um rascunho eficiente, tá? Rascunho eficiente é uma técnica que a gente ensina no curso, né? Então, se você vai estar fazendo o curso, vai fazer o curso, você vai aprender a montar esse rascunho, mas em regra é você pegar as palavras-chave do conteúdo e colocar na folha de rascunho. Então, você não escreve a redação no rascunho, você só coloca as palavras-chave, beleza? Montou esse rascunho, depois você vai direto para a folha definitiva. Ah, Bruno, eu vou fazer na folha definitiva sem ter feito no rascunho o texto primeiro? Exatamente. Por quê? Porque você precisa ganhar tempo. Né? Você precisa ganhar tempo, porque senão não adianta nada. Você, fiz o rascunho bonitinho, respondi uma questão ótima. E as outras 3? Vai ficar em branco? Não dá, né? Então, assim, você tem que fazer o melhor dentro do que é possível, dentro do tempo possível. Então, essa é a melhor estratégia que você usa. Você só seleciona as palavras-chave, depois escreve direto na folha definitiva. Agora vamos ver isso na prática, tá? Principalmente porque essa prova tem uma peculiaridade que é essas questões de língua portuguesa, que elas não são comuns em provas de redação, né? Normalmente você só tem na prova objetiva. Então vamos pegar aqui alguns modelos de prova para a gente poder ver como é que seria a aplicação dessa técnica. Então vamos lá. A gente entrou na ferramenta do Você Concursado que chama Biblioteca, tá, de Discursivas. Beleza? É uma ferramenta em que você consegue pesquisar questões discursivas aplicadas em concursos anteriores, tá? E a gente insere até algumas questões inéditas relacionadas à banca, enfim. Então, vale a pena entrar na ferramenta, você consegue pesquisar, inclusive, os enunciados gratuitamente, tá? Então, você tem acesso aos enunciados de forma gratuita lá. Facilita muito a vida do concurseiro. Então, a gente selecionou lá a questão da VUNESP de português, né? E a gente achou a questão aplicada em 2022 no concurso da Polícia Civil de São Paulo para o cargo de investigador. Olha como é que a VUNESP ela é bem direta no que ela quer, né? Então, ó, sintaticamente, identifique os tipos de sujeito nas orações a seguir. Então, ela elenca aqui, ó, 5 orações e pede para que o candidato
né, identifique quais são os sujeitos. Então, por exemplo, e aí como é que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar aqui, ó. Estão pedindo ajuda para os desabrigados, tá? Qual é o sujeito dessa oração, tá? Essa questão está no nosso treinamento, na biblioteca tem a resolução dela, para não prejudicar seu estudo, né, e não dar spoiler, eu não vou responder, tá? Mas ela está respondida, né, na biblioteca, tem lá no curso também, então você vai tentar fazer e depois você verifica lá a resolução. Mas o que você vai fazer? Você vai falar assim, ó, na oração, tá? Na oração. Desculpa, vamos dar um espacinho aqui só para poder dar indicação de parágrafo, tá? Na oração. Abre aspas. Estão, né, pedindo, fecha aspas, vírgula, tá? O sujeito é, você responde, beleza? Então, veja que a resposta, ela deve ser direta e objetiva. Aqui, a gente tem um modelo de folha de resposta, tá? A gente está aqui com rascunho, né, que é o que a banca libera para a gente, mas você tem a folha definitiva também. O primeiro cuidado que eu peço para que você tenha olhe essa folha, tá? Olhe essa folha de rascunho e olhe a folha definitiva. Às vezes, o espaço é diferente, você acredita? Acontece. A banca ela te dá um rascunho com mais espaço e a folha definitiva tem menos espaço. Aí você faz um rascunho e depois não consegue botar tudo na folha definitiva porque é diferente. Acontece. Mas o que eu quero que você dê uma olhada na folha de resposta é o seguinte, se a folha de resposta ela vai vir separada por itens, igual ela veio aqui, ó, item A, item B, item C, item D, item E, que quando ela vem assim, ela fica mais fácil de você organizar a resposta, tá? Ou, né, ou a folha vai vir só as linhas, sem uma separação de tópicos, né? Então, aqui a gente já tem os tópicos separados, tanto no enunciado quanto, né, na folha de resposta definitiva. Ótimo, excelente. Então é só você seguir o que está ali na folha. Agora vai acontecer de vir uma folha só com as linhas, sem essa separação por tópicos, e aí quem vai fazer a separação por tópicos é você, beleza? Então esse seria um modelo. Vamos dar uma olhada em uma outra questão aqui de português. Também retirado da biblioteca 2022, Polícia Civil e Escrivão, tá? Nesse caso aqui, a banca ela adotou uma estrutura diferente. Então, ela pediu para reescrever as frases a seguir, de acordo com o novo padrão, preenchendo a lacuna 1 conforme a instrução trazida em cada frase e a lacuna 2 com uma das expressões por quê ou porquê, tá? Então, ele trouxe aqui, ó, A, B e C. A folha de resposta veio separada, A, B e C. Maravilha. Então, eu vou ter que reescrever essa frase. Então, na lacuna 1, eu vou ter que colocar o verbo haver, ó. Tá? Então, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Se foi. Aí eu tenho que colocar o verbo haver. Novamente, essa questão também tem a resolução na biblioteca, também tem a resolução no curso. Eu não vou te dar o spoiler, tá? Mas você vai colocar aqui a resposta. Se foi, aí você vai colocar aqui o verbo haver. 10 anos. Aconteceu, né? Ficar nervoso. Aí eu vou colocar o porquê. Qual é o porquê que eu utilizo, né, no final de uma pergunta, né? Aí eu sei qual é aqui, enfim, eu vou pegar e colocar aqui e beleza. Então é basicamente isso. Então a prova de língua portuguesa normalmente da Vunesp, ela é bem direta, né? Então não tem muito segredo. Você tem só que de fato aplicar o que ela está solicitando. Veja que não tem não tem um parágrafo de introdução, não tem uma enrolação, não tem nada, é direto mesmo, para facilitar a correção do examinador. Agora, nas questões de direito e de criminologia, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Uma estrutura um pouquinho diferente, que podem ser normalmente separadas em duas estruturas, tá? Você tem uma estrutura de questão que ela é mais voltada para um estudo de caso e uma estrutura de questão que ela é mais voltada para uma questão dissertativa, tá? Aberta. Essas duas elas podem ser cobradas. Novamente, vamos recorrer à biblioteca discursiva. A gente pegou lá uma questão de direito penal 2022, aplicado na Polícia Civil, no cargo de investigador. Essa questão aqui ela é uma estrutura de questão que a gente chama de estudo de caso, tá? Por quê? Porque aqui, ó, ela traz uma situação hipotética, tá? Ela traz uma situação hipotética. E depois
ela vem com os tópicos, tá? Expressos aqui. Então, ela conta uma história. Ó, João estava realizando um trabalho em grupo para a faculdade na casa de Pedro, seu colega, papai. Discutem, não sei o que. Então, ele conta uma historinha. E depois ele pede, ó, Pedro e João praticaram, em tese, alguma infração penal? Quais? Então, esse daqui é o tópico A, é o item A, é o tópico 1. Seria cabível a desistência voluntária em relação à conduta praticada por João? Então, esse aqui é o tópico 2. Como é que você vai responder? Veja, lê o enunciado, identifica os tópicos e aí você vai montar o rascunho para responder esses tópicos. Logicamente, na folha de rascunho, você vai pegar e fazer assim, ó, tópico A, né? Tópico A, na folha de rascunho, beleza? Então, vamos identificar aqui as perguntas. Tem aqui, Pedro e João praticaram em tese alguma infração penal? Aí eu vou colocar aqui, isso aqui é a resposta 1. Na resposta 1, eu vou colocar aqui o tópico frasal. Praticou ou não praticou? Aí, aqui no argumento principal, eu vou separar aqui recurso de autoridade com base em que lei? Né? Em que doutrina, Constituição, Código Penal, enfim. Eu vou colocar aqui o recurso de autoridade e depois eu vou explicar, né, o que é essa infração penal. Depois, aí, normalmente na técnica, para elaborar parágrafo de estudo de caso, a gente divide em duas partes aqui, tá? Regra e caso concreto, beleza? Então tem essas duas partes. Eu estou entrando aqui num detalhe, mas não se preocupa, tá? É porque essa estrutura aqui, ó, tópico frasal, argumento principal, recurso de autoridade, tá? Isso aqui tudo a gente aprende de forma detalhada, não dá para te passar aqui, porque tem uma série de informações que você precisa ter previamente. Mas é simples, é um quebra-cabeça. Você tem a estrutura e você vai colocando as informações dentro dessa estrutura. Onde é que vai vir essa resposta? Quais foram as infrações? Ela pode vir aqui no tópico frasal e pode vir aqui no argumento principal, regra também, tá? Então, essas informações você vai mesclar, porque tem a ver com o mesmo tópico. E aí, quando você for passar limpo, o que você vai fazer? Aí você vai, ó, então isso aqui é o rascunho, tá? Agora, imagine que você tem aqui a folha definitiva, né? Aí, como é que você vai responder aqui? Você vai identificar, opa, a banca, ela separou, né? Item A e item B. Então, ela trouxe a folha separada, com esses itens separados. Então, aqui eu vou responder o tópico A e aqui eu vou responder o tópico B. Beleza? Aí é mais simples. Então, eu venho aqui, preliminarmente, ou de início, tá? Defende-se, que Pedro e João praticaram pá. Vamos colocar que praticaram infração penal. Infração penal. Ponto. Beleza? Então veja que a resposta é ao que foi solicitado. Perguntou: Pedro e João praticaram alguma infração penal? Você vai colocar: Pedro e João praticaram uma infração penal. Então você respondeu. Mas veja que não é uma resposta do estilo sim, tá? Por quê? Porque é um texto, né? A pergunta ela não está no seu texto, tá? Então ela você não tem como responder sim direto. Você vai colocar o texto. Uma oração afirmando, ó, Pedro e tal, praticaram uma infração penal. Segundo o Código Penal, enquadra-se em infração, pá. Outra forma de responder seria, praticaram infrações penais. 2 pontos, e aí você cita quais foram as infrações que eles praticaram. Depois você vem, conforme o Código Penal, aí você vai explicando cada uma das infrações e depois analisa essas infrações com base no que aconteceu na situação hipotética. É isso que você vai fazer. O objetivo é você tentar usar as 12 linhas, tá? Ah, Bruno, eu posso responder em 5? Ó, pensa comigo aqui, isso aqui é importante, tá? Pensa comigo. Se a banca, ela separou um espaço com 12 linhas para você poder responder, se você usa só 5, provavelmente você não trouxe as informações suficientes para atender o que foi solicitado pelo examinador, né? Porque ele entende que a resposta suficiente para aquela questão ela deve ser feita em 12 linhas, tá? Então, o objetivo aqui, então, é você trazer o máximo de linhas, utilizar o máximo das linhas, então usar até a 12ª linha, para quê? Para que você consiga colocar o máximo de informação, o máximo de conteúdo na sua redação. Por quê?
lá nos critérios de correção, o conteúdo é o que vale mais ponto. Né? Então, quanto mais conteúdo você colocar, maiores são as chances de você acertar o que era esperado pelo examinador e pontuar mais alto no que vale mais ponto. Tá? Então, a estratégia é essa. Você vai ser bem objetivo na resposta e, né, deve ali trazer o máximo de conteúdo possível. Então, tentar utilizar o máximo das linhas. Agora gente, concurseiro é nível assim de esperteza, né? Então, quando eu falo às vezes para utilizar todas as linhas, o que a pessoa faz? Aumenta o tamanho da letra, né? Então, aumenta a letra para conseguir usar as 12 linhas. Mas, gente, não é inteligente fazer dessa forma. Por quê? Porque se você aumenta as linhas, o conteúdo, a quantidade de conteúdo vai ser a mesma, né? Então, se você só aumentar o tamanho da letra, não vai fazer diferença. O objetivo é tenta fazer a letra normal, tá, até pequena, para você trazer o máximo de conteúdo possível. Beleza? O objetivo é trazer mais informação, mais conteúdo, para poder tentar acertar. Inclusive, isso vale para as questões que talvez você não saiba. Poxa, esse tópico que eu não sei. O que eu faço? Cara, quando você não sabe algo, aí sim que você tem que trazer mais informações sobre aquilo, tentando tangenciar, enfim, citando algumas coisas para você acertar pelo menos um dos aspectos que está lá no padrão e conseguir pontuar, mesmo, né, numa questão que você não sabe. Então, o objetivo... Então, a lógica é até inversa, né? Porque às vezes a gente fala, não sei, não vou escrever. Não sei, aí que eu vou escrever mesmo, vou encher linguiça, vou trazer informação o máximo possível para poder tentar acertar alguma coisa. Beleza? Essa é a lógica. Agora, nem sempre, tá? A questão ela vem nesse modelo de estudo de caso. Às vezes a VUNESP, ela traz uma questão bem mais direta. Dá uma olhada aqui, tá? Com biblioteca discursiva de novo. VUNESP 2022, Polícia Civil de São Paulo, investigador. Olha aqui, ó. A banca traz, ó. Quais são os requisitos que caracterizam o furto privilegiado? Quais as consequências do reconhecimento do privilégio? Tá? Então veja que aqui você tem uma questão que não tem situação hipotética, não tem tópico expresso, é só a pergunta seca mesmo, direta, né? Então aqui o candidato ele também tem que ser direto na resposta. Só que quando a gente vai olhar nessa situação a folha de resposta, veja que a folha de resposta ela não é separada por itens, ela não é separada por tópicos. Então, cabe aqui nessa questão o candidato identificar os tópicos. Quais são os tópicos? Isso aqui é o tópico 1, a primeira pergunta. Isso aqui é o tópico 2, é a segunda pergunta. Como são dois tópicos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Beleza? Um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Isso quer dizer o quê? Que aqui eu vou iniciar o texto preliminarmente, e aqui vai estar a resposta ao tópico 1. Gente, escrever nessa tela aqui é complicado, viu? A letra fica um garrancho. Então, aqui vai ser a resposta ao tópico 1. São 10 linhas, então eu vou separar aqui mais ou menos 5 linhas para cada um. Então, escrevi até aqui, beleza, vou começar o tópico 2. Quais as consequências do reconhecimento privilegiado? Por fim, o reconhecimento do privilegiado, o reconhecimento do privilegiado possui algumas consequências. Ponto. Conforme o Código Penal, são consequências tal. E aí você responde, tá? Mas veja que aí você vai ter que separar o texto, ó, então você vai dar uma indicação de parágrafo aqui, né? Vai deixar esse espacinho aqui no início, né? Que logicamente eu só estou te mostrando, mas não vai ficar sem nada. Inicia o texto utilizando, logicamente, a estrutura, que é tópico frasal, depois vem argumento principal com recurso de autoridade, se tiver espaço, argumento secundário e fechamento, né? Então, você utiliza essa estrutura para cada parágrafo de desenvolvimento, respondendo ao que foi solicitado. Ah, Bruno, no tópico 1 eu consegui usar só 3 linhas. Beleza. Então, você começa a responder o tópico 2 a partir da 4ª linha, tá? É uma folha só. Então, vai ser um texto, vai ficar um texto a sua resposta, né? Não vai ficar separado em itens. Então, não é o caso nessas questões de fazer assim, ó, A e B. De jeito nenhum. Você não vai colocar isso na sua folha de resposta, tá? Só vai fazer isso se a banca já trouxer, ó. Então, a banca já vai trazer para você. Aí você não precisa colocar. Se ela não trouxer a folha de resposta, então, separada, você vai separar dessa forma. Então, veja aqui, novamente, a estratégia. Quando a banca ela traz a folha de resposta sem a indicação dos itens, tá? Você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico do enunciado.
Aí vai responder em formato de texto mesmo, igual eu mostrei aqui. Beleza? Tá? Agora que você já entendeu, então, ó, olha aqui, a gente tem o quê? 20 e poucos minutos de aula. Você já entendeu quais são os critérios de correção da banca, já sabe que a estratégia é trazer o máximo de conteúdo, já viu exemplos de como a banca pode cobrar questões de língua portuguesa e já viu exemplos de como a banca pode cobrar questões relacionadas à parte de direito e criminologia, tá? Viu que as questões, elas podem ser no estilo estudo de caso, quando traz uma situação hipotética, ou pode ser num estilo de questão discursiva, dissertativa mesmo, em que a banca só traz a pergunta de forma direta. Além disso, você viu que a banca às vezes traz a folha de resposta separada por tópicos, ou às vezes ela traz só uma folha de resposta com as linhas, e aí você vai ter que montar um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, beleza? Essa é a estratégia que você vai utilizar. E funciona, Bruno? Funciona. Gente, olha, depois você dá uma olhada lá na história do Gustavo Mendes, provado em primeiro lugar no concurso da Assembleia Legislativa de São Paulo, utilizando a técnica do você concursado, né, na banca VUNESP. Também tem a Dayana, que foi aprovada também nesse mesmo concurso, em segundo lugar, com a maior nota na prova discursiva. Então, assim, a técnica que a gente ensina aqui, ela foi montada, né, com base nas provas que a banca aplica na elaboração de recursos, né, no acesso que a gente tem a esses critérios de correção. Então é tudo meio que montado para você tentar pontuar sempre o máximo, né, sempre buscando ali a nota máxima. Logicamente, numa questão de conhecimento específico, como é o caso dessa questão dessa prova da Polícia Civil de São Paulo, você vai ter que ter esse conhecimento. Mas isso você adquire estudando para a prova objetiva, né? Se você pega esse conhecimento da prova objetiva e soma, né, com a técnica de escrita, né, que a gente ensina no nosso treinamento, aí sim você tem tudo para conseguir a nota máxima. E é por isso que esses nossos alunos conseguem as notas máximas. Depois dá uma olhada na entrevista desses alunos lá no YouTube. Então, qual é a estratégia de estudo para você, né? Como estudar, então, para a redação da Polícia Civil? Primeiro, você vai aprender essa técnica de discursiva. E essa técnica discursiva envolve, basicamente, você entender como monta um parágrafo de desenvolvimento, tá? Como monta um parágrafo de desenvolvimento. Você vai ver lá tópico frasal, argumento principal, recurso de autoridade, argumento secundário e fechamento. Você vai entender cada uma dessas estruturas aqui, né? E por que elas são tão importantes na hora de responder o texto. Então, cada uma dessas estruturas traz uma informação, organiza essas informações e faz com que o parágrafo fique fácil de ler e que você consiga trazer todas as informações. Depois que você aprender essa técnica, né? Logicamente, tem que saber botar na fonte de resposta, qual o tamanho de linha, tem outras coisas relacionadas, mas assim, isso aqui é o fundamental, é o coração do curso, beleza? Depois você vai resolver, no mínimo, 4 discursivas até o dia da prova, tá? Só que essas resoluções, eu sugiro que você não faça de uma vez. Tipo assim, tá faltando uma semana para a prova, vou fazer várias aqui, vou fazer 20 questões. Não adianta. Por quê? Porque a tendência, se você fizer uma atrás da outra, é você cometer o mesmo erro em todas, né? Então, o que é o ideal? Né? O ideal é que você faça uma questão, encaminhe para correção, receba um feedback, né? Fala assim, ó, tá legal, não tá legal, podia ter colocado isso a mais de conteúdo, podia ter organizado assim, diminui o tamanho da letra, melhora um pouco a questão da margem, enfim, então um feedback para você saber o que você está errando, o que pode ser melhorado no seu texto. A partir daí, né, vi esse feedback aqui, aí sim eu vou para a próxima questão, mando para correção e recebo um novo feedback. Então o processo faz a questão, manda para correção, recebe o feedback e só depois de receber o feedback que você faz uma nova questão. Né? Então assim você vai fazendo até você chegar lá na quarta redação que você já vai ter recebido 3 feedbacks. Então você já vai ter melhorado muito o nível da sua redação. Logicamente, tem que ressaltar que esse feedback, essa correção, ela tem que ser com base nos critérios da VUNESP, né? Nesse critério de conhecimento de conteúdo e na questão ali de gramática. Porque não adianta você ficar analisando aqui, o candidato não trouxe um parágrafo de introdução. Cara, não vai, a banca não vai avaliar isso, entendeu? Então, assim, não vale basicamente nada isso. Às vezes nem tem espaço para você fazer uma introdução. Né? Então, assim, você acaba prejudicando, o feedback acaba te prejudicando e não te ajudando. Então, tem que ser com base, né, nos critérios de correção da banca VUNESP. Essa é a estratégia de estudo. Desejo a você que faça, inclusive, uma excelente prova, né, e tenta seguir aí essa metodologia, né, para que no final aí você consiga lograr êxito
nessa sua jornada de concurseiro e seja aprovado no concurso. Se tiver alguma dúvida, tá aqui os contatos. Esse aqui é o meu Instagram, que é @prova.brunomarques, o Instagram do Você Concursado e o nosso canal na Academia Discursivas lá no Telegram. Um forte abraço e bons estudos.